Pergunta: qual é o objetivo principal da fiscalização de contratos administrativos na gestão pública? Resposta: o objetivo principal da fiscalização de contratos administrativos na gestão pública é garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e conforme as normas legais, assegurando a correta execução dos contratos. Pergunta: quais são as duas vertentes principais da fiscalização de contratos? Resposta: as duas vertentes principais da fiscalização de contratos são a fiscalização técnica, que verifica os aspectos técnicos e operacionais do contrato, e a fiscalização administrativa, que foca nos procedimentos burocráticos e financeiros. Pergunta: por que a segregação de funções é importante na administração pública? Resposta: a segregação de funções é importante na administração pública para evitar conflitos de interesse, garantir a transparência e a eficiência dos processos, e assegurar que diferentes servidores ou grupos de servidores sejam responsáveis por diferentes aspectos da fiscalização. Pergunta: em que situações as funções de fiscalização técnica e administrativa podem ser acumuladas por um único grupo de servidores? Resposta: as funções de fiscalização técnica e administrativa podem ser acumuladas por um único grupo de servidores quando o custo do controle for maior que os benefícios obtidos com a separação das funções. Essa acumulação deve ser devidamente justificada pela área demandante, pela unidade fiscalizadora ou pela Secretaria de Administração. Pergunta: o que é fiscalização setorial e em que situações ela é aplicada? Resposta: a fiscalização setorial é exercida no âmbito dos tribunais regionais eleitorais ou das unidades beneficiadas pelo bem ou serviço, sendo responsável pelo recebimento provisório e definitivo dos bens ou serviços. Ela é aplicada em contratações com entregas ou prestações de serviços descentralizadas, permitindo um controle mais próximo e eficiente. Pergunta: qual documento deve prever o modelo de fiscalização do contrato e quais informações ele deve conter? Resposta: o termo de referência deve prever o modelo de fiscalização do contrato. Ele deve conter todas as condições e requisitos do contrato, as atribuições da fiscalização técnica e administrativa, os instrumentos de controle a serem utilizados, como listas de verificação, e outros procedimentos de acompanhamento. Pergunta: qual é a importância das listas de verificação na fiscalização de contratos? Resposta: as listas de verificação são ferramentas essenciais para assegurar que todas as etapas do contrato sejam cumpridas corretamente. Elas documentam todas as atividades realizadas e ajudam a manter um registro organizado do cumprimento das exigências contratuais. Pergunta: quem é o preposto e qual é o seu papel na execução do contrato? Resposta: o preposto é o representante da contratada responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como intermediário entre a contratada e o contratante. Seu papel é assegurar que todas as exigências contratuais sejam atendidas e facilitar a comunicação e a resolução de problemas. Pergunta: por que a reunião inicial com a contratada é recomendada e o que deve ser discutido nessa reunião? Resposta: a reunião inicial com a contratada é recomendada para esclarecer questões técnicas e administrativas, definir procedimentos e dirimir dúvidas. Nessa reunião, o fiscal deve apresentar o plano de fiscalização, esclarecer a forma de execução e controle, o modo de recebimento e pagamento, as situações que implicam atraso no pagamento, as sanções aplicáveis, as formas de comunicação, as obrigações da contratada, o papel do preposto e os critérios de medição e aferição de resultados. Pergunta: qual é o papel da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, CEOFI, na reunião inicial? Resposta: a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, CEOFI, deve participar da reunião inicial nos casos em que houver dúvidas sobre faturamento e condições de pagamento, garantindo que todos os aspectos financeiros sejam devidamente esclarecidos e evitando problemas futuros relacionados a pagamentos e execução financeira do contrato. Pergunta: qual é a importância da integração entre fiscalização técnica e administrativa na gestão contratual? Resposta: a integração entre fiscalização técnica e administrativa é essencial para o sucesso da gestão contratual, pois permite a identificação precoce de problemas, a adoção de medidas corretivas, e assegura uma execução eficiente conforme os termos contratuais.
A colaboração e comunicação constante entre os fiscais garantem que todos os aspectos do contrato sejam monitorados de forma abrangente e eficiente. Pergunta: quais são as responsabilidades do fiscal técnico na fiscalização de contratos? Resposta: o fiscal técnico é responsável pela verificação do cumprimento dos aspectos técnicos e operacionais do contrato, realizando inspeções periódicas, avaliando relatórios técnicos e acompanhando o desempenho da contratada para garantir que a execução do contrato atenda aos requisitos técnicos e de qualidade estabelecidos. Pergunta: quais são as responsabilidades do fiscal administrativo na fiscalização de contratos? Resposta: o fiscal administrativo é responsável por instruir os procedimentos de pagamento, emitir notas técnicas de atesto, controlar o saldo contratual, instruir procedimentos para alterações contratuais e aplicação de penalidades, e manter um arquivo organizado de todos os documentos relacionados ao contrato, garantindo a transparência e a accountability na gestão pública. Pergunta: como a aplicação rigorosa das diretrizes de fiscalização contribui para a administração pública? Resposta: a aplicação rigorosa das diretrizes de fiscalização contribui para a administração pública garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e conforme às normas legais, promovendo a boa governança e a accountability na gestão dos contratos públicos. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!